Hoje, dando continuidade às aulas que eu me propus a dar gratuitamente para meus amigos e minhas amigas, como uma forma de contribuição às pessoas que são leigas e àqueles que normalmente estão começando na área forense ou aqueles que querem se aperfeiçoar. Eu vou falar para vocês sobre alguma coisa das execuções de dívida alimentar. Não vou repetir aquilo que todos encontram com facilidade, mas tentar dizer alguma coisa que não seja muito conhecida, aquilo justamente que os livros não abordam. Isso é que eu acho importante e que eu vejo poucas vezes comentado, poucas vezes transmitido para as pessoas. Dizer aquilo que já está nos livros e que as pessoas consultam com facilidade, realmente não acho nenhuma vantagem para aqueles que querem ver a realidade desse tipo de situação jurídica. Quando uma pessoa é obrigada a prestar alimentos, a gente vê que nem sempre o credor consegue satisfazer a sua pretensão. E o devedor de alimentos, muitas vezes, procura meios de se isentar, de fato, dessa obrigação. Então surge, muitas vezes, a execução da obrigação e o devedor, quando tem um emprego ou quando é funcionário público, fica mais fácil para o credor receber aquelas quantias mensais a que faz jus. Mas há situações em que o devedor se recusa e ele não tem emprego público, não tem cargo, não tem emprego em empresa particular e não há meios de se obrigar a que ele cumpra a sua obrigação. Então eu quero abordar de início a questão da prisão. A Constituição Federal fala na prisão, o Código Civil fala e isso é um assunto aparentemente simples, mas o que a gente vê nesta época de pandemia é que surgiu uma opção diferente. Ao invés do devedor ficar no presídio, pensou-se na prisão domiciliar, que é uma alternativa para que a ordem de prisão, cumprida a ordem de prisão, não venha o devedor a óbito por conta da pandemia do coronavírus. Então, pensou-se em uma opção aqui em Minas Gerais. Quem capitaneou essa ideia foi o desembargador Luiz Gamboge, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, porque em outros estados isso já é praticado tranquilamente. Aqui em Minas Gerais houve uma resistência muito grande no início da pandemia. Eu cheguei a conversar com alguns assessores desse ilustre desembargador e eles me disseram que havia muita resistência dos outros colegas do desembargador
Luiz Gamboge nesse sentido. Não concordavam em que a prisão fosse convertida em prisão domiciliar. Eu acho que é uma medida muito correta, porque senão o devedor virá a óbito seguramente no presídio, sem contar que os presídios brasileiros não são adequados para esse tipo de pena de coerção, porque há os presídios para os criminosos e essa prisão civil deveria ser cumprida em outro local que não os presídios destinados aos criminosos. Mas como não há esse tipo de presídio, o desembargador Gamboge pensou em prisão domiciliar. E eu estou de pleno acordo. Desde o início da pandemia, eu venho decidindo nesse sentido. O grande problema é conseguirmos a tornozeleira eletrônica. Não há, na maioria das comarcas, esse instrumento de controle da movimentação do preso, aquela pessoa presa em prisão domiciliar, ela não há, se ela não tem a tornozeleira eletrônica, não há como se saber se ela está cumprindo a prisão ou não. Então isso tem sido um dificultador, mas eu entendo que o Tribunal de Justiça é que tem que resolver esse problema. Se o Tribunal de Justiça não fornece as tornozeleiras, não será por isso que o juiz vai determinar que aquele indivíduo que está preso fique na cadeia, fique no presídio comum. Então, acaba que a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica se tornou praticamente inviável. Então, há outras alternativas que foram pensadas. Uma delas é a proibição do devedor de dirigir veículo automotor. É mandado um ofício ao Detran e essa pessoa, se for pega dirigindo, vai ter que sofrer determinadas consequências, inclusive até penalização a nível criminal, porque essa pessoa está proibida de dirigir e está dirigindo, é como se não tivesse a habilitação. E o veículo também é apreendido, se a pessoa é a única que está ali e não toma, outra pessoa não toma o volante, o veículo é apreendido. Então, meus amigos e minhas amigas, pensou-se também em uma outra opção, que é mandar o nome do devedor para Serasa, SPC e esses sistemas de proteção ao crédito, de penalização aos que estão em dívida, em débito. Isso é incluído no poder geral de cautela para que o devedor pague a sua dívida em caso de alimentos. A questão de alimentos é muito séria, porque ali, na outra parte, no processo, como parte contrária, está uma pessoa que a justiça considerou que deva ser sustentada. Então, se não houver o pagamento, essa pessoa que tem que ser sustentada, essa pessoa costuma ficar em situação de penúria, realmente. E as dívidas desse tipo são normalmente para beneficiar, para sustentar crianças. Então, eu gostaria de fazer aqui uma observação que eu já vi acontecer. A execução de alimentos
chamados avoengos. Avoengos. Eu já vi caso desse tipo. Os avós são condenados a pagar pensão alimentícia e não houve meio, não houve reconhecimento de que eles não devam pagar, então a justiça admitiu a execução. Imaginemos pessoas idosas que vão ter que pagar esse tipo de alimentos, enquanto que os pais da criança, no caso, ficam sem pagar nada. Então, o que a gente pode pensar disso? Eu gostaria que vocês falassem sobre o assunto ou pensassem sobre o assunto. Um avô, uma avó, já vi casos dos dois tipos, avô e a avó era uma viúva, uma senhora idosa, sendo cobrada. Então, o que acontece? A prisão, a apreensão da carteira, sendo que ela não dirige, a apreensão da carteira, não, a proibição de dirigir, sendo que ela não dirige, ou restrição ao crédito. O que vocês acham disso? Eu entendo que nós temos que aplicar, como sempre faço e sempre falo, o artigo 8º do Código de Processo Civil, que fala na dignidade da pessoa humana. Então, de um lado, é uma criança precisando de alimentação, vestuário, etc., educação, etc., e do outro lado, uma pessoa idosa que está com dificuldade até para se sustentar. Então, o que eu acho que tem que acontecer? A pessoa tem que mostrar para o juiz ou o tribunal que está passando por essa situação. Tem que ou entrar com outra ação, ou então, na mesma ação, comprovar o que está acontecendo. E o judiciário tem o dever de analisar a situação e ver, porque pode acontecer de o devedor não ter condições de honrar aquele compromisso. E a justiça tem que analisar caso a caso. Eu já tive um caso em que o que a pessoa ganhava era muito inferior ao que a pessoa teria que pagar a nível de alimentos. Isso acontece, ainda mais agora nessa época de pandemia. Uma pessoa pode estar ganhando muito menos do que aquilo que está sendo cobrado dela. E ela não tem recursos para pagar. Então o juiz tem que ser cientificado, o juiz ou o tribunal, de acordo com o caso, do que está acontecendo. Porque uma dívida não pode rebaixar o devedor a uma condição sub-humana. E o Código de Processo Civil, no artigo 8º, é muito claro. O juiz, ao aplicar a lei processual civil, deverá levar em conta, inclusive, a dignidade da pessoa humana. Se é que há o débito, tem-se que ver se o devedor não ficará em estado de miserabilidade a ponto até de vir a óbito, principalmente nesta época de pandemia. Tudo tem que ser analisado com base no equilíbrio entre o direito do credor e o direito do devedor. A dignidade
de um e a dignidade do outro. Então, isto é o que eu estou transmitindo para vocês. Não é dura lex sed lex, mas sim a justiça tem que fazer justiça. O princípio dura lex sed lex não leva em conta que as pessoas têm sua dignidade, têm seus direitos, principalmente o direito à vida, de um e de outro.